Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Shalom, bom dia, Deus abençoe. Aleluia, graças a Deus. Amém. Amados, eu quero dizer, não é que Deus, para a parte agora de intercessão mesmo, quando nós vamos pelejar, amados, é sempre bom que tenhamos uma palavra revelada no nosso espírito. Amém, amém, irmã Silnei, que o Senhor te abençoe. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Depois a irmã termina, em nome de Jesus, que seja uma bênção a sua visita ao médico, em nome de Jesus. E eu creio que nós precisamos ter uma palavra quando nós vamos ministrar, quando nós vamos fazer alguma coisa na presença de Deus. Por que precisamos ter uma palavra? Porque a palavra revelada é o próprio Cristo manifestando a nosso favor. E a treva não resiste ao Cristo vivo. Amém. Então, nós podemos, às vezes, entrar com uma palavra, mas uma palavra conhecida, uma palavra que você sabe, não tem aquele peso daquela presença manifestada de Jesus. Mas quando o Espírito Santo de Deus vivifica a palavra no nosso coração, no nosso espírito, aí sim o Senhor vai e começa a manifestar a glória dele nas regiões espirituais e o adversário não tem como resistir. Amém? Depois nós vamos falar dessa palavra. O pastor Alexandre vai orar em nome de Jesus e vamos ter uma reunião abençoada para a glória de Deus. Amém? Amém. Pai, em nome de Aleluia. Jesus, te agradecemos, te louvamos por esse Sim. dia. Aleluia. Entregamos nossos dias, ó Pai amado, nosso dia na tua presença, para que verdadeiramente nós façamos aquilo que está no teu coração. Oh, meu Que Deus. não sejamos hipócritas, ó Pai, de entregar o dia na tua presença, mas fazer Sim. aquilo que nós queremos. Oh, meu Que Deus. entreguemos o dia na tua presença e façamos aquilo que o Senhor nos der de direção. Sim, Pai. Muitas vezes entregamos nas tuas mãos, mas continuamos fazendo o que nós queremos. Meu Tenha Deus, tem misericórdia de misericórdia, nós, Pai. por E favor, nos Senhor. ajuda a realmente ser verdadeiros com o Senhor. Sim, papai. Que nós clamemos pelo Nos Senhor ajuda. e manifestemos aquilo que o Senhor nos dirige, porque Sim, muitas Pai. vezes as direções serão contrárias àquilo que nós queríamos, Sim, Pai. àquilo que nós esperávamos, Meu Deus. até aquilo que nós oramos, Oh, meu Deus. porque o Senhor sabe o melhor para as nossas vidas. Sim, Pai. Nos dá entendimento que as Sim. tuas direções são para proteção, são Sim, papai. protetivas, não são ordenanças para provar que o Senhor é Deus, que o Senhor Sim. manda, porque o Senhor é Deus de qualquer forma. Sim, papai. Mas em nome de Jesus, nos dá essa dependência, nos dá essa Sim, meu humilhação, essa humildade de Sim, ouvir meu a tua Deus, voz, por favor. praticar a tua voz, colocarmos Por em favor. prática, para que tenhamos realmente um dia, Oh, uma meu aula, Deus. Por algo, favor. ó Pai amado, da parte do Senhor, Sim, meu para que Deus. nos aquietemos em Ti, para que Sim. descansemos a nossa alma, para que paremos de andar, ó Pai amado, perdidos, Sim, meu como Deus. que buscando alguma coisa que realmente nunca alcançaremos, Meu porque Deus. estamos tão fora da Tua presença. Meu Deus, Que por tenhamos essa favor. palavra revelada, o rema do Senhor, Sim, papai. aquilo que nos faz realmente nos se transforma num caminho, Sim. onde nós Oh, podemos pisar, há onde um nós caminho. podemos andar, Há um onde caminho. nós podemos ser guiados pelo Sim, Senhor. meu Deus. Um caminho sólido que muitas vezes está escuro, mas se ouvirmos a tua voz dizendo anda, podemos pisar, porque certamente o Senhor se Sim. fará presente. O Senhor é o caminho. Sim, Que papai. andemos em ti e que Sim. tenhamos essa vida. O Senhor também é a vida. Sim, E que papai. desfrutemos então do melhor do Senhor. Pai, nos Sim, guarda, papai. perdoa nossos pecados, Sim, meu tenha Deus. misericórdia de nós, nos dá Por favor, livramento. por E favor. assim eu abençoo a cada vida que está assistindo, que vai assistir, Sim, as papai. nossas casas, nossos bens, nossos filhos, nossos animais. Sim, meu Que o Deus. sangue de Jesus Cristo seja Guarda-nos. operando a nosso Sim, favor. papai. Em Guarda-nos. nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Eu gostaria agora que você gastasse um tempinho Sim. adorando ao Senhor. Amém? Nós vamos Glória ter a uma Deus. batalha e nós precisamos de um revestimento aí da parte de Deus. Então, nós vamos gastar um tempinho exaltando o nome do Senhor. Faça isso, amém? Feche os teus olhos, adore o Senhor, gaste um tempo invocando o poder da presença dEle. Uma coisa, amados, é sabermos que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Outra coisa é nós pedirmos a manifestação desse Espírito, dessa verdade, dessa palavra viva que está dentro de nós. Então, por conta disso, por favor, gaste um tempo adorando ao Senhor, exaltando o nome santo dEle. Amém? Em nome de Glória a Jesus, Deus. papai, tu és santo, Sim, tu Jesus, és te maravilhoso, exaltamos, te tu és glorificamos. Deus, tu és o Rei dos Reis, Ao o Senhor Senhor dos toda a honra, Senhores. toda a glória. Oh, a ti que habita nos céus, Exaltado elevamos seja o os teu nome. nossos olhos, ó Precisamos de Pai. ti. Tu és o Deus que dá ouvidos à voz do nosso clamor, Nos ajuda, Senhor. Pai, E como dependência, homem, entrega. o servo atentam para as mãos dos Em seus nome de senhores. Jesus, glória a Deus. Assim os nossos olhos estão nas mãos do Toda a Senhor, glória o te nosso dou, Deus, até que Ele se compadeça somente, de Pai, nós. Nós cremos, ó Rei, exaltado na seja tua o teu nome, Pai, compaixão. Nós glorificado cremos seja o no teu teu nome. mover, no teu agir. Nós Adoramos, cremos te naquilo que tu és. agradecemos, Nós te cremos naquilo que louvamos, tu fazes. cremos no Nós teu sabemos que sangue, tu no és o teu Deus nome, Todo-Poderoso. O teu nome na é
pelejar. Em nome de Jesus, ó Rei da Glória, levantamos diante de Ti um altar de vida que foi preparada para nós pelo Cristo vivo, aquele que se aplicou à cruz do Calvário para nos dar vida, vida com abundância. Ei, em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Ei, olha os adversários querendo, ó Rei da Glória, manifestar, Senhor, contra nós, mas nós decretamos o poder da Tua palavra viva. Estamos aqui, Senhor, porque confiamos no nome que é acima de todo nome, Pai. Confiamos em Ti, a nossa fé está firmada naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Tu nos deste essa fé santíssima, Senhor, e essa fé precisa se manifestar hoje, Senhor. Nós clamamos a manifestação do Teu Espírito Santo, e como nós dissemos ontem, para encerrar essa aula, o Deus eterno, Ele é a nossa habitação. Os braços eternos do Senhor já estão por debaixo de nós. Ele já desalojou o adversário de diante de nós e nos deu uma ordem: destrua-os. E nós queremos destruir as obras do adversário, porque para isso se manifestou o Cristo de Deus. Pai querido, para destruir as obras do diabo, e nós estamos aqui também, Senhor, para destruir as obras do diabo, para a glória do Pai. Somos tua igreja, somos um povo remido, redimido, e tu estás nos chamando para continuarmos a ser forasteiros, peregrinos nessa terra. Mas enquanto estamos aqui, sermos faróis que brilham, para que o teu nome seja engrandecido, glorificado, poderoso e santo. É o nosso Deus, e nós estamos aqui, ó Pai querido, e queremos tributar a Ti, desde agora e para sempre, toda honra, toda glória, todo domínio, todo louvor, toda majestade. Ei, tu és Ecai, tu estás Ecai, exaltado, trono de glória, exaltado, é o nome do Senhor, trono de glória, exaltado, é o nosso Deus, e Ele está sentado acima de todo principado, potestade, dominadores, tronos, soberanias. Ele é o Senhor, o grande eu sou, e Ele está aqui, e Ele colocará todas as coisas em ordem, em nome de Jesus. Ele é Deus, Ele continua soprando, em nome de Jesus, amém. E amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Ele é bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, amados, vamos agora entrar no ensino para que possamos fazer depois a nossa renúncia, a nossa manifestação no Senhor. Amém? Amém. Então, o que eu gostaria de trazer hoje, que eu marquei aqui, que seria para hoje, são as regiões de cativeiro. Amados, aqui a palavra de Deus diz em Tiago, nós demos uma pinceladinha ontem, mas hoje eu quero trazer com um pouco mais de entendimento para nós. A palavra de Deus diz no livro de Tiago é que nós precisamos ter alegria ao passar por provações. E normalmente não é isso que acontece. Normalmente, quando passamos por provações, a nossa boca se levanta para murmurar. Os nossos problemas, eles vêm e nos distraem tanto, nos atrapalham tanto, que nós saímos da alegria do Senhor. A palavra de Deus no livro de Salmos 100 fala: servir ao Senhor com alegria. Então, amado, servir é um verbo que está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento de Deus. E quando nós não aprendemos a servir o Senhor com alegria, e eu quero dizer, amado, servir ao Senhor com alegria é um aprendizado, não é automático. Nós vamos ter que decidir dia após dia. Não é algo que nasce, você está sofrendo e você fica: ai, que legal, estou servindo ao Senhor com alegria. Não é assim, amados. A alegria é um fruto do Espírito. Se você pegar Gálatas, né, capítulo 5, 22, vai falar a respeito da alegria que nós devemos ter. Isso é um fruto do Espírito. E nós precisamos permitir que o fruto do Espírito se manifeste nas nossas vidas. Amém? Então, o Senhor, Ele está falando: tende por motivo de toda alegria. Porque toda alegria, porque Ele quer fazer de nós pessoas completas. E quando nós entramos ali debaixo da paternidade do apóstolo Éder Gregório, numa das aulas que ele estava ministrando a respeito sobre alma, sobre ciclos, sobre tempos, estações, ciclos de repetição na vida da gente, ele trouxe exatamente esse tipo de entendimento. Quando nós passamos por provações e tribulações e não suportamos aquilo, nós não permitimos Deus estabelecer o poder da palavra viva nas nossas vidas, o que acontece conosco? E às vezes até antes, não é? Quando nós passamos por problemas nas nossas vidas, às vezes já intrauterina, às vezes já recebemos alguma carga de DNA geracional, essas coisas, nós não conseguimos passar pelas coisas com alegria, fruto do Espírito Santo. E aí, amados, não conseguimos estar inteiros na presença de Deus. Então, o que precisamos fazer?
A palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3:15, fala a respeito de uma palavra que eu gosto muito. Ela mudou a minha visão em relação à intercessão, à batalha espiritual. Porque, amados, Deus, ele é eterno. Ele tem uma eternidade passada, a presente e a futura. Por quê? Porque nós somos lineares, nós caminhamos no tempo cronológico. E Deus, ele precisa trazer recursos para nós que nos ajude nessa diferença de tempo. O homem, quando caiu na queda, uma das coisas que ele adquiriu foi estar debaixo do tempo, porque ele não foi feito para morrer. E quando morre o seu espírito, também ali naquele momento se estabelece Cronos, o tempo cronológico do homem, para que ele morresse. Porque como o seu espírito estava morto, o seu corpo não poderia viver para sempre. A morte atingiu todos os lugares, espírito, alma e corpo. Então, tendo em vista esse tempo cronológico, o Senhor precisava fazer com que acessássemos uma eternidade que nos trouxesse uma garantia de restauração do nosso futuro. Então, é uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo. É Eclesiastes 3:15, onde ele fala assim: o que acontece agora, nesse hoje que você está vivendo, no tempo Cronos, já aconteceu ontem. O que acontecerá amanhã, também no tempo Cronos, também aconteceu ontem. Ou seja, há uma semeadura no nosso passado que faz com que nós vivamos o nosso hoje de acordo com a semeadura. Mas olha que boa notícia: o Senhor fará se renovar o seu passado. O que ele quer dizer isso? O que essa palavra diz para mim? Eu posso pegar a eternidade da cruz do Calvário, que foi estabelecida desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, o cordeiro que foi imolado, e aplicar no meu passado. E assim, o que eu faço? Eu desplanto toda a semente que foi plantada no meu passado. Eu faço uma nova semeadura agora. Eu vou pegar a vida de Deus e vou falar: Senhor, eu sofri essa machucadura. Senhor, eu sofri esse tipo de abuso. Senhor, eu sofri esse tipo de manifestação que feriu a minha memória. Por que vamos falar de memórias, amados? Porque no nosso ser integral, espírito, alma e corpo, na nossa completude como seres humanos, nessa complexidade, o Senhor precisava nos garantir que ficássemos limpos nas nossas memórias de ferida. E às vezes a tua ferida está no teu corpo, às vezes está na tua alma, às vezes está no teu espírito, no lugar da consciência. E o Senhor quer trazer um poder para nós entrarmos lá no nosso passado e começarmos a destruir as obras pecaminosas que ficaram no nosso passado. Então é através desse renovar a nossa mentalidade, sentimentos, as plantações espirituais que nos aprisionaram. Às vezes, amados, uma vez eu ouvi um testemunho da doutora Neuza Etioca, que ela foi fazer uma libertação num rapaz que tinha uma determinada perversidade sexual, e dentro daquilo que ela estava ministrando, ela olhou para aquele rapaz e logo de início ela viu que ele tinha um rosto de bebê. E conforme ela foi ministrando, e quando acabou a manifestação daquela libertação, ele tinha rosto de homem. Aquela feição de infantilidade tinha sumido daquele rapaz. Também a gente conhece uma pessoa que ela entrou num caminho também de perversidade sexual. E por conta dela ir se aprofundando naquela perversidade sexual, o que aconteceu com ela? Ela é uma moça, ela foi tomando as feições do gênero masculino. E aí o cabelo mudou, o semblante mudou, o jeito de andar mudou, ficou brutalizado, ficou estereotipado. Então, amados, o que Deus está falando, que Ele pode entrar lá no passado e essas semeaduras que nos transformou tanto, que nos machucou tanto, que nos feriu tanto e que influencia a identidade que temos hoje, o Senhor está falando para nós: eu posso entrar lá atrás e remover essa identidade que se formou, inclusive no teu corpo. Os hormônios são alterados. A nossa psique é alterada. Aqueles modos de pensar que às vezes nós estamos tão enraigados, o Senhor está falando: eu entro lá no passado, deixa eu semear um futuro para você. A palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29:11, fala: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Ou seja, há um implantar de Deus de coisas maravilhosas dentro do nosso espírito. Ele mesmo implantou e ele quer puxar isso para fora. Então, quando Deus ele se manifesta dessa maneira, falando: ei, entrega o teu passado nas minhas mãos, ele não está falando apenas porque, então, né, entreguei meu passado na mão de Deus. Não, ele quer ser efetivo, ele quer ser eficaz, ele quer mudar a sua semeadura no passado.
Às vezes o teu passado te traz constrangimento, vergonha, te traz dor, te traz machucaduras terríveis, memórias feridas, tão feridas que não conseguimos sobressair, sobrepujá-las. Mas o Senhor está falando, olha, em primeiro lugar, eu te perdoo. Eu te perdoo das tuas transgressões, eu te perdoo do teu pecado, eu perdoo da tua iniquidade, desde que você se arrependa na profundidade do seu pecado. Eu tiro de você aquela aliança que os teus antecessores fizeram a respeito de Satanás, seus demônios, aquelas alianças profundas, às vezes alianças de aborto. Então, amados, às vezes os úteros de sepultura que nós fizemos através dessa manifestação de assassinar as nossas crianças dentro do nosso ventre, e o nosso próximo filho nasceu debaixo de um útero de sepultura. Como mudar esse destino profético? Como mudarmos, ó Rei da Glória, aquilo que nós sofremos dos nossos pais? Nós temos, às vezes, pais agressivos, violentos, malignos. O meu pai não foi um bom pai, amados. Infelizmente, ele foi um homem de violência, um homem de derramar sangue. Mas o Senhor, ele foi explicando para mim o que ele podia fazer. E aquele geracional de violência veio sobre a minha vida, sobre a vida da minha irmã, sobre o nosso povo, para que nós recebêssemos maridos violentos, para que recebêssemos manifestações de morte nas nossas vidas. Então, amados, o que Deus está falando, olha, eu limpo não apenas a sua semeadura, mas eu vou lá atrás e limpo toda a semeadura, desde Adão até agora. Você pode ter uma memória sarada, curada. Deixa eu pegar o teu espírito e mexer na tua consciência. O que é uma consciência, amados? A palavra de Deus diz que a consciência ou ela acusa, ou ela como que eu posso dizer? Ela absolve. O Senhor fala que o certo e o errado está na nossa consciência. Só que às vezes a nossa consciência está tão contaminada, tão contaminada, que às vezes a palavra de Deus vem, e é como meu esposo falou, o nosso ouvido espiritual é um ouvido de ferida, e o que acontece? A nossa consciência fica corrompida por esse ouvido de ferida. E a palavra de Deus vem e nós pegamos aquela palavra por condenação. O marido fala alguma coisa e nós pegamos a palavra de condenação. A mãe fala alguma coisa porque fomos feridos por rejeição desde o ventre, aquela palavra vem por acusação. A nossa consciência precisa de uma lavagem. Então, eu não sei onde a sua consciência foi contaminada. A consciência está no nosso espírito. E isso digo eu. Não é dentro daquilo que são os meus próprios estudos. É uma conclusão minha. Existem outros que falam que está na nossa alma. Mas eu prefiro, no meu posicionamento espiritual, entender que a consciência, ela fica no nosso espírito, porque foi algo que ficou vivo para Deus se comunicar conosco. É através da consciência que Deus fala e nos aponta um Salvador. Ela tinha que ficar, de alguma maneira, ali, acessível a Deus. Então, a palavra de Deus diz que nós seremos julgados. Quando não há uma manifestação do Cristo vivo, a palavra não chegou naquele lugar, aquela pessoa não conheceu ao Cristo, a palavra de Deus diz que as pessoas serão julgadas pela lei da sua consciência. E é baseado nisso que eu creio que a consciência ainda é um lugar onde Deus fala. Então, ela está no nosso espírito. Amém? Mas isso aí, busque ao Senhor, não tenha isso como definitivo para a sua vida. Eu estou passando o entendimento que eu tenho. Amém? Em nome de Jesus. Mas, voltando a falar da consciência, de qualquer forma, amados, na alma, no espírito, é algo que é passível de corrupção. Ela fica impura, ela fica contaminada, ela fica corrompida e depois ela cauteriza. Então, aquilo que nós sofremos de trauma pode cauterizar a nossa consciência. Às vezes você já conseguiu muito avanço dentro da sua consciência. Você saiu de um lugar aqui, passou por uma libertação ali, passou por um ensinamento e a palavra de Deus foi trazendo luz, mas ainda às vezes há algum pontinho na sua consciência onde existe uma voz que entra no seu ouvido e aquela consciência, pá, te condena. Te traz aquela acusação, te traz aquela culpa. Por quê? A consciência tem memória. Todos, o nosso ser, amados, ele tem memória. Vamos falar um pouquinho da alma, memórias e feridas. Está escrito assim, ó. O espírito, ele traz uma consciência. A alma, ela traz memória, raciocínio, imaginação, mente, consciente, inconsciente, subconsciente, sentimentos, emoções, vontades, desejos, decisão e escolhas. A alma tem tudo isso, amados, para ser limpo da memória. Então, às vezes, amados, estamos tão contaminados na nossa memória que o nosso raciocínio não raciocina direito. A nossa imaginação não funciona direito. A nossa mente não funciona direito. O nosso consciente, inconsciente, subconsciente está contaminado. Então, o que o Senhor está falando hoje? Deixa eu lavar. Deixa eu lavar as suas memórias doloridas. O nosso corpo, amado, ele tem tato, tem visão, tem paladar, tem audição e olfato.
Dentro das práticas sexuais, onde nós fazemos aliança de corpos com pessoas que nós nos deitamos antigamente, quantos de nós tínhamos um fundo musical que acalentava os nossos momentos de intimidade? E aquele fundo musical às vezes te persegue na hora da tua intimidade com o teu esposo. Quantos já passaram por isso? Quantos já passamos por isso? Às vezes aquela música daquele ato sexual impuro, de fornicação, de prostituição, de adultério, às vezes vem na tua mente. O que é isso? É uma memória pecaminosa que quer te impedir de ter um relacionamento saudável. Às vezes uma criança, ela passou por um chacoalhão do pai e aquilo ficou dentro da genética dela. Ela chacoalha até hoje. Ela passou por um medo tão terrível que nem nós conhecemos uma pessoa, por exemplo, que o pai chutou para dentro do armário, espancou tanto que jogou dentro do armário. E a criança, que quando o pai, ela percebia uma movimentação diferente do pai, o que acontecia com ela? Ela urinava nas calças, só de ver a movimentação do pai. Chegava e falava assim, o papai vai me bater hoje, meu pai vai me bater hoje. Falava para a mãe, não, não vai não, vai sim. E já urinava nas calças. Por quê, amado? Uma memória foi sendo colocada, uma memória de desprezo, de dor, de espancamento. E é disso que o Senhor está falando. E às vezes, querido, eu fui anotando aqui algumas coisas. Às vezes, querido e querida, a sua memória, ei, pessoas que passaram, às vezes, por um espancamento tão forte que podem ter quebrado os dentes, podem ter sangrado o ouvido, como eu já vi pessoas que sangraram o ouvido por conta que levaram um tapa tão forte do pai, não é? E sangrou o ouvido. E aquilo lá está no corpo físico dela, aquele trauma, aquela dor, aquele chacoalhar, sangue foi derramado. E nós, às vezes, amados, por desconhecimento, nós entramos ali, fazemos aquela renúncia, pedimos perdão, somos perdoados. Só que, na verdade, amados, a nossa memória, nos momentos mais importantes, às vezes decisivos, aquela memória sobe e nos impede de desfrutar o melhor de Deus. E, às vezes, nós somos instrumentos de machucadura para pessoas. Nós abortamos com a nossa língua os sonhos e planos de pessoas. Ouvimos o apóstolo falando esses dias a respeito de abortos que cometemos com a alma de pessoas, planos de pessoas, porque liberamos uma palavra fora de hora. Não liberamos uma palavra cheia da graça de Deus, como diz lá em Efésios, para que a nossa palavra não haja na tua boca nem uma palavra torpe, porque de maneira que você transmita graça aos que ouvem. Então, às vezes, nós estamos produzindo algo e vem alguém e fala, nossa, mas que coisa feia que você está fazendo. Então, aqui do meu lado, agora colocamos os produtos que eu tenho aqui, do artesanato que eu faço, não é para enfeitar a minha casa, e foi um tempo também que eu gostei muito de me dedicar a essas coisas, foi algo de muito prazer para a minha vida. E aí pode chegar alguém falando, nossa, que garrafinha feia, nossa, que isso, nossa, que aquilo, e aquilo te traumatiza, aquilo te faz mal, porque fragmentou a nossa alma e nós não conseguimos passar, não conseguimos sobrepujar isso. Então o Senhor vai falar a respeito, às vezes, amados, de traições que sofremos, a respeito, às vezes, de tentativas que tomamos. Eu conheço uma pessoa que ela queria, no caso, trazer ali uma melhora na sua vida sexual. Então, estamos falando de coisas, amados, que eu creio que estamos tratando com adultos aqui, então não se escandalize. A jovem pegou, colocou aquela roupa bonita, aquela manifestação tão bonita, e foi ali para se deitar com seu esposo. Aí seu esposo ficou todo alegrinho, né? Festinha, ai que bênção, tal, muito bom. Só que no dia seguinte, a esposa foi mexer no celular e havia algo ali, naquele celular, que a entristeceu muito. Havia fotos das novinhas, sabe? Aquelas mulheres, né, saradinhas, tudo bonitinha, e houve um entristecimento. Imagine a memória dessa mulher. Como ficou? Como ficou? Puxa vida, onde que eu caprichei? Onde que eu fiz o meu melhor? Onde que eu quis me entregar de uma maneira diferenciada? Então, onde fica a memória dessa mulher, amados? Ah, mas eu posso perdoar. Perdoa, mas a memória fica. Você pode perdoar. Às vezes nos comparamos com pessoas. Às vezes o nosso marido, eu já falei a respeito de uma mulher, amados, que passou por um problema com o esposo na área sexual, uma traição, e a mulher com qual o esposo se deitou era uma mulher extremamente velha, muito velha, e aquela pessoa tão linda, tão maravilhosa, começou a se comparar tanto com aquela mulher com a qual o marido havia traído, que ela envelheceu literalmente. Depois teve problema até na parte de ovário, útero, teve que fazer uma histerectomia para poder, shalom, shalom, irmã Rosineide, para poder tentar se equiparar àquela mulher. Então, não olhe para as pessoas às quais o seu esposo olhou de modelo, manifestou, ai, olha lá que linda, que maravilhosa, olha que corpinho assim, assado, cozido, frito. Nós somos o que somos.
E dentro daquilo que foi a visão dessa moça, ela testemunhou para mim, ela foi chorar aos pés do Senhor. E a entrega dela foi tão profunda, tão profunda, tão profunda, que o Senhor falou para ela: filha, eu não estou falando para você confiar no seu esposo, eu estou falando para você confiar em mim, porque eu ainda posso curar as suas feridas. Então, vá novamente, eu vou curar as tuas feridas. E aquela mulher, na palavra de Deus, amada, aquela jovem, na palavra de Deus, ela foi novamente para tentar ali o relacionamento que ela tinha planejado continuasse a fluir na presença de Deus. Eu estou falando de coisas fáceis? Não, não estou. Mas eu estou falando de coisas possíveis. Eu estou falando de coisas que Deus faz na nossa vida, porque Ele é bom. Eu estou falando de memórias feridas. Eu estou falando de dores que nós sofremos, seja por qualquer motivo que for. Como eu já falei para vocês, amados, fizemos os abortos e a nossa memória fica ferida. A palavra de Deus diz que um dos demônios que vem contra nós é o espírito que é o sem consolo. Nós não podemos ser consolados. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus para a gravidez, quando nós embarrigamos de uma criança, o que acontece? O propósito de Deus é que nós peguemos uma criança nos nossos braços. E aí, depois o que acontece? Sabe aquele espírito inconsolável que veio sobre Raquel, que Jeremias fala? Está ali Raquel inconsolável, porque perdeu os seus filhos, numa figuração ali do tempo em que o povo de Deus foi perseguido no Egito, não é? E que ficaram seus filhos. Então, amados, nós vemos que há um espírito de desconsolo, de tristeza profunda. Às vezes a mulher, depois que passa por um aborto, ela entra num processo de uma tristeza profunda e não sabe de onde vem essa tristeza. Às vezes é um aborto espontâneo, sim, mas às vezes é um aborto provocado. E aquela tristeza paira. E essa tristeza foi comprada com preço de sangue. Então, amados, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais naquilo que são as revelações do Senhor para a nossa vida. Entendermos que a nossa alma ela é muito, muito, muito cheia de nuances e não podemos tratar superficialmente a nossa alma. Amados, a palavra de Deus no livro de Deuteronômio é um capítulo que eu gosto muito, quando fala a respeito de reis, de identidade, quando fala a respeito de imagem, de ouro e de prata. Do que está sendo falado ali? Está falando de uma regência, está falando de uma identidade, está falando de uma imagem que é formada dentro do nosso próprio coração a respeito de nós mesmos, e está falando a respeito do ouro, ou seja, coisas que são preciosas para nós e nós não queremos abrir mão, que é normalmente a nossa justiça própria, e está falando também, amados, a respeito da prata, que são fundamentos mentirosos que foram colocados dentro da nossa vida. Por conta aquelas regências das quais o Senhor falou para Moisés: quando você entrar nessa terra prometida, avisa o povo que é destruir tudo. Não deixe nenhuma imagem de escultura, não deixe nada. Assim é para a nossa alma. Conforme nós vamos conquistando a nossa alma, pegue o livro de Josué, que é um livro de batalha espiritual. Conforme Josué foi conquistando aquelas cidades, ele foi se movimentando naquelas cidades. Deus estava falando para nós: eu te deixo profeticamente como você busca a tua alma para sair dos lugares de cativeiro. E nesses lugares que você vai saindo, ali tem rei, sim, tem regência, sim, tem governo, sim, tem atmosfera, sim, tem casas espirituais da maldade, sim. Ali tem frequências malignas, as quais nós precisamos arrancar pelo poder da palavra de Deus. Por isso eu estou falando, aquilo que foi feito e que influencia o hoje e o amanhã das nossas vidas, Deus vai lá atrás, na eternidade passada, e fala: eu arranco, eu arranco. Se nós permitirmos essa movimentação profunda do nosso Deus, trazendo luz sobre as nossas trevas, nós seremos sarados e curados. Entendem, amados? Então, o que nós precisamos fazer? Aqui eu coloquei como nós limpamos, aplicando a palavra, o sangue, o Espírito, o amor de Deus, o arrependimento, a confissão, a renúncia. E a expulsão e a demolição de lugares espirituais da maldade. Há recursos em Deus para nós. Por isso estamos tratando dos recursos espirituais. Por isso estamos tratando das autoridades espirituais. Então, por que estamos trabalhando isso hoje? Porque primeiro é para nós. Se nós queremos ver um exército em pé, amados, como fala lá em Ezequiel 37, se eu não me engano, Vale de Ossos Secos. Quando falamos a respeito disso, o que nós vemos? Nós vemos um exército destruído. Ossos, juntem aos seus ossos. Então, primeiro Deus vai construir um soldado. Um osso precisa juntar ao osso de um soldado. Ali está sendo colocado nervos, tendões, peles sobre um soldado. Então, é disso que Deus está falando. Onde você fragmentou, espalhou. Meu esposo fez um dia um ato profético muito maravilhoso a respeito daquilo que ele fez com a lei e as ordenanças do Senhor. Ele pegou uma das pedras do meu artesanato e jogou no chão. Ele falou: foi isso que eu fiz com os mandamentos do Senhor. Foi isso que eu fiz com a minha esposa. E o nosso chão aqui, amados,
ficou cheia de pedras, da pedra estilhaçada. Ele falou, a minha esposa ficou fragmentada. Então é disso que Deus está falando. As minhas memórias como mulher, como amante, como esposa, como aquela que prima por um lar, amados, a minha alma foi estraçalhada. Não é? Mas o Espírito Santo um dia resolveu falar, eu tenho reconstrução, você vai querer? Eu tenho transformação, você vai querer? Você vai estar disposta a sofrer o dano de entregar nas minhas mãos a tua autojustiça, a tua estrutura de raciocínio, a tua memória, as tuas dores? Eu tenho um lugar novo para te colocar dentro de você mesma. Aí depois que você estiver começando a manifestar a minha transformação, a minha restauração em você, eu quero que você levante para mim um exército. E é por isso que estamos tratando de cada uma de vocês hoje, individualmente, para que de você flua um exército. Que muitas pessoas se levantem para andar ombreadas com você e atrás de você, e você falando, vamos, tem saída, vamos, tem um lugar melhor para nós, vamos sair. Palavra profética que Deus me deu para liberarmos a intercessão hoje, para liberarmos esses lugares de arrancar dos lugares de cativeiro, é o Salmo 121, onde ele fala, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! É disso que Deus está falando. Eu estou guardando a sua saída desses lugares de cativeiro. Eu sempre orei, amados. Eu sempre orei, Deus guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Aprove o Senhor, hoje de manhã, durante o tempo que eu estava intercedendo, Senhor, que como vamos fazer? Senhor, como será isso? Senhor, não podemos fazer nada de nós mesmos. Entenda agora a manifestação de como fazemos intercessão. Não é no meu raciocínio, amados, não é no meu entendimento, não é no entendimento do meu esposo, é naquilo que o Senhor desce como óleo fresco. Maná guardado do dia anterior não vai servir, dá bicho. Então, precisamos, como intercessoras, como profetas na presença de Deus, daqueles que veem aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos verdadeiramente gastar tempo com Deus para que Ele libere a palavra. E aí o Cristo, vai se levantar diante de mim e de você para sairmos desse lugar de cativeiro. O próprio Deus vai chegar e vai falar, eu estou guardando a tua saída deste lugar. Eu já destaquei os meus anjos para pelejar a teu favor. Eu já liberei o meu sangue. Eu já liberei o meu espírito. Eu já liberei aquilo que é contrário a toda morte que entrou contra a tua vida. Eu já liberei o meu sangue. O poder de ressurreição de vida está sobre vocês. Avante! Eu estou tirando vocês de lugares de cativeiro. Agora entrem em novas dimensões espirituais. Então, amado, o Senhor está trabalhando conosco e Ele precisa nos dar esse entendimento de como usamos as espadas do Senhor. Veja bem, a palavra de Deus lá no livro de Efésios, quando fala da armadura de Deus, ele fala, nós tomamos o escudo da fé e a espada do Espírito. A palavra de Deus, a espada é a palavra de Deus. Mas não somos nós que manuseamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que manuseia a nossa vida. É Ele que dirige a nossa manifestação, para onde vamos brandir a nossa espada, para onde vamos mover a nossa espada. Não podemos fazer nada sozinhos. Nós precisamos, amados, urgentemente, como profetas de Deus, nos gastarmos tempo com Ele e falar, Senhor, o que está fazendo? Que foi o que foi feito essa manhã, Senhor, o que tu estás fazendo? Eu estou guardando a saída e a entrada das minhas servas, dos meus filhos. Eu estou guardando a saída dos meus ungidos de lugares espirituais de maldade. Eu estou guardando agora, estou colocando as memórias novas e retirando as memórias antigas. É isso que Deus está fazendo. E eu fui pesquisar qual era o tipo de manifestação dessa temporada, a gente sabe, é o trono de Marte, mas o que há de contrário? Veja bem, amado, o trono da guerra, onde o sangue é derramado. Sabe qual é a arma contrária ao sangue derramado da guerra? É o sangue de Jesus. Não é maravilhoso nosso Deus, como Ele prepara e encaixa todas as coisas? O sangue de Jesus e uma aliança de sangue feita em Deus, ela revoga toda aliança de guerra que caiu, que derramou sangue. Essas memórias aqui que eu estou falando, amados, seja no corpo, na alma, no espírito, Deus está falando, o meu sangue sobrepuja essas memórias malignas, esse sangue que foi derramado, essa guerra que foi espalhada e colocou corpos para todos os lados, ele é perfeito, aleluia, boa essa palavra, irmão Sidney.
Então, ele vem com a sua perfeição e vai nos dando escape. Ah, é tempo de guerra, é tempo de nós, olhamos ali, tá tanta morte, tanto sangue derramado. Ah, então peraí, eu vou derramar o meu sangue no tempo da Páscoa. Eu selo os umbrais do coração do meu povo e eu digo, saiam desse lugar. Não é interessante que nós estamos num tempo de êxodo, nós estamos num tempo de saída dos lugares de morte, como foi no Egito, no tempo da Pessá, no tempo da Páscoa, e aí Deus fala, é o meu sangue, que é nessa temporada, na primavera, tempo de guerra, eu estabeleço o meu sangue, vida nova, criação nova, criatura nova. Sou eu, o Senhor, lutando por vocês, guardarei a saída de vocês. É isso que Deus está falando. E por que estamos falando todas essas coisas? Para que a tua fé seja ativada pela palavra de Deus. Não em sentimentos, não no humanismo, não naquilo que nós podemos, eu penso, né? Aquela coisa romântica, como o nosso apóstolo tem falado tanto. Amado, Deus não é romântico, ainda que ele seja carinhoso, afetuoso, bondoso, maravilhoso. Mas esse romance todo não vem da ideologia da palavra de Deus, não vem da doutrina da palavra de Deus. Deus nos ama, mas ele é prático. Ele nos ama, mas ele quer que nós vivamos as realidades. Se queremos experimentar a boa verdade, a boa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se queremos experimentar isso, temos que praticar a palavra. Nós queremos verdadeiramente hoje colocar cada uma das vidas, nossas vidas, num ambiente de proteção. Como Deus falou, vocês habitam em mim. Meu braço já colocou o inferno por separado de vocês. Os meus braços já cortaram a manifestação infernal de vocês. Eu já fiz um ambiente para vocês, já preparei lugar, preparei casa. Vocês habitam no meu esconderijo. A palavra Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo quer dizer lugar inexpugnável, quer dizer lugar que não dá para entrar. O adversário não tem alcance. E se ele não tem alcance, o que é para fazermos, amados? É para expelirmos aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. E o adversário não poderá pedir reforço. Ele não poderá nos acessar para falar, venham demônios mais poderosos, venham potestades, venham tronos nos ajudar. Não, eles estarão enviados cercados. Nesse mesmo livro de Deuteronômio 7, amados, fala que o Senhor envia vespões para tirar os inimigos que estão escondidos. Hoje é dia de Deus tirar os inimigos que estão escondidos no teu e no meu entendimento, na nossa consciência, na nossa memória. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, sim. Aleluia. Amém. Nós temos aprendido que o adversário ele é um caçador de semente. Sim. E existem algumas passagens de homens de Deus que tinham uma semente Sim. para algo específico. Se nós pegarmos Davi, quando ele adultera com Betseba, ele estava no terraço da casa dele, mas era tempo dos reis estarem na guerra. Sim. E ele estava fora de posição. Mas existia uma semente de guerra nele. E quando ele sai naquele terraço e olha aquela mulher se banhando e deseja ela, e manda buscar e se deita com ela e semeia nela, Sim. ele estava semeando aquela semente da guerra. Mas quem estava atrás daquela semente? O próprio Satanás. Sim. Ele queria aquela semente da guerra. Por que ele queria? Porque aquela semente da guerra, que era liberada por Deus sobre a vida de Davi, foi colhida no reino espiritual pelo adversário, e essa semente, então, ela é distorcida e ela começa a falar contra o reino. Meu Deus. Uma semente liberada por Deus para falar a favor do reino, para conquistar, para avançar, ela é recolhida por Satanás naquele ato de adultério, e aquele útero, então, semeado, tudo arquitetado pelo adversário. Sim. E aquela arma de guerra, aquela semente de guerra se vira contra o reino. Ela trabalha contra agora, porque agora aquela semente não está mais na mão de Deus, operando a favor do reino, mas Sim. está na mão do adversário, trabalhando contra o reino. E a palavra de Deus fala que a espada nunca mais se separou da casa de Davi. Meu Deus. Havia uma espada na mão dele, dada por Deus, Sim. aquela semente, para que ele guerreasse, avançasse e vencesse. Mas como ele semeou no lugar errado, aquela espada se virou contra a vida dele. Então existem momentos da nossa vida e Satanás ele não está preocupado se ele vai destruir uma casa, um homem, uma cidade, uma família, Sim. uma nação. Ele quer a semente. Na vida de José, a mulher de Potifar, ele era só um escravo. Aparentemente não havia nenhum motivo
nenhuma atração à semente de José. Sim, Mas aquela mulher foi levantada por Satanás para colher aquela semente. sim, Porque Satanás olhava aquele homem e ele sabia profeticamente que alguma coisa tinha em José, um governo estava sobre ele e Satanás queria aquele governo. sim, Satanás queria atrapalhar o futuro de José, o futuro dos planos de Deus, e ele queria recolher aquela semente e fazer com que aquela semente falasse contra José no momento, sim, dentro daquela casa, mas que falasse também contra uma nação depois, contra uma geração depois. Ele ia distorcer isso. sim. Então não interessa assim, mas era só um escravo. É, Mas a semente que foi pega das nossas vidas, ela foi distorcida e ela pode sim, estar falando contra nós até hoje. sim, Uma quebradeira, uma raiva, uma ira, uma coisa que a gente não é uma semente que nós lançamos lá atrás, sim, nem sabemos aonde, mas que ela foi distorcida e ela fala contra as nossas vidas. sim, O útero que deu vazão para que essa semente fosse depositada e a semente que for depositada, ela pode estar falando contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua vida pessoal, com uma enfermidade, com uma falência, com tudo até hoje. é Uma verdade. semente distorcida que tinha uma potência de Deus para avançar, É, mas que foi capturada e foi lançada contra. sim, Havia uma semente para avançar em qualquer coisa, em prosperidade, em saúde, em sabedoria, em sim, entendimento, mas ela foi distorcida e fala sim, contra. A vida de sim, Salomão é um exemplo clássico. sim, Ele se encantou pelas mulheres, 1000 mulheres. No mínimo, se ele se deitou uma vez com cada uma, ele semeou 1000 sementes de sim. sabedoria, de adoração, Meu de Deus, dependência, de envolvimento com Deus. O sim, homem mais sábio de todos os tempos. sim, E Satanás então ficou louco atrás daquela semente. Ele levanta um mundo de mulher. Ele sim, põe um desejo, fala assim: eu preciso dessa semente, desesperadamente. Eu quero esse governo, eu quero essa adoração, eu sim, quero essa sabedoria, eu sim, preciso disso no meu reino. sim, Eu preciso que isso seja distorcido e usado contra o reino de Deus, sim, contra esse exército, sim, contra esse país. sim, E meu ele então Deus. vai colhendo a semente de Salomão, colhendo, 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 e se estabelece adoração a outros deuses, idolatria e toda a porcaria que nós sabemos que aconteceu na vida de Salomão. É verdade, Então temos que recolher essas sementes. sim, Temos que pedir, Senhor, transforma de novo. Foi distorcida, está falando contra, era para é, falar a favor. Devolve o projeto original na minha semente. oh, Que essa semente comece a falar a favor de novo, que essa semente comece a gerar aquilo que ela foi planejada pelo Senhor. é, Não mais gerar diante da distorção do adversário, mas gerar através do projeto original. Gerar para a glória de Deus, não para a sim, glória do inferno, de é, Satanás e seus Jesus, demônios. oh, de maldade. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que entendamos o reino espiritual, Sim, para que essa semente, ela seja realmente, as que foram distorcidas, sejam acertadas e que nós semeemos de acordo com aquilo que o Senhor está esperando. em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Irmã Rosângela, por favor, seu microfone está aberto. Faça a gentileza de desligá-lo para a gente, querida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, pegando o gancho da palavra aqui do pastor Alexandre, o que nós vemos, amados, é muito sério plantação. Essa semeadura que ele está falando. Nós precisamos, em nome de Jesus, amados, entrar no lugar onde a palavra de Deus se manifesta a nosso favor. Então, como estávamos falando, amados, uma aliança de sangue, ela revoga outra aliança de sangue. Vamos supor que nós tenhamos um caso de rejeição. Então, esse caso de rejeição, ele vai entrar num lugar a respeito. Só um minutinho que eu vou comunicar aqui com a irmã Rosângela, amém? Então, amados, uma pessoa passou por rejeição. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que quem legitimou o sangue da rejeição? Então, em primeiro lugar, o sentimento do pai ou da mãe não é daqueles que têm autoridade sobre aquela criança. Só que na hora de nascer, sempre há derramamento de sangue. Então, o sangue que aquela criança passou por ele, aquele cordão umbilical, está linkado à rejeição e aos espíritos de rejeição. Então, nós precisamos entender isso no reino do Espírito. A rejeição, como que ela é vencida? Ela é vencida por outro sangue, o sangue da nova aliança com Cristo. E nós podemos revogar toda essa aliança de sangue que foi feita no reino do Espírito através de uma mãe e de um pai que não queriam seus filhos. Que de alguma maneira, ainda que foi um leve pensamento, ai, agora,
Ai, mas não podia, nosso dinheiro não vai dar. Ai, o meu corpo vai estragar, porque eu sou tão linda de corpo. Ai, Senhor, por isso, por aquilo, como no nosso caso, não tem espaço para criança, não é? Então, amados, são coisas tão terríveis, tão tremendas que existem no reino do Espírito que nós precisamos ir mais profundo na nossa pecaminosidade. Afinal, infelizmente, amados, nós recebemos uma marca daquele que é todo assassino. A palavra de Deus diz que Satanás é homicida e ele pratica a mentira desde o princípio. Ele pratica o assassinato desde o princípio. E nós precisamos entender esse fundamento. E é como às vezes nós dizemos, amados, a primeira estrutura que existe que nós precisamos confrontar para vencer, para depois chegarmos nas reais estruturas que nos prendem, é Leviatã, é o orgulho. Ele tem uma característica, amado, de nos proteger. Por que ele tem essa característica? Ele nos protege para que as verdadeiras estruturas que estão no nosso coração não sejam tocadas. Então, o orgulho, a nossa autojustiça, a nossa defesa, ela precisa ser seriamente enfrentada por nós. Porque Jesus veio trazer a humildade novamente. Amados, a humildade, ela vence o espírito do anticristo, que muitas e muitas vezes se manifesta dentro de nós. Eu não estou falando do anticristo, da besta, do apocalipse. Eu estou falando daquilo que é contrário a Cristo e que está dentro de nós. A humilhação nos leva a recebermos o poder do Espírito Santo para confrontar tudo aquilo que se exalta contra o poder de Deus. E o amor do Pai, ele detém toda autoexaltação que venha contra nós para tentarmos tomar o lugar do Pai dentro do nosso coração, em sua regência, em seu comando, em seu amor. Então nós precisamos tomar posse da Trindade Santa para vencer essas 3 cabeças de serpente que existem dentro de nós, através da humildade, através da humilhação e através de entendermos que Deus, ele é o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da raiz de amargura, aquela pauta que eu falei a respeito da raiz de amargura. Como sair da casa dos verdugos? Como você e eu sairmos da casa do verdugo? A primeira coisa que temos que fazer é destruir a autojustiça. A autojustiça pode se manifestar de várias maneiras, e 2 maneiras que eu sei que a autojustiça se manifesta é através de sermos bonzinhos, através de não sermos merecedores de tanto sofrimento, através de olhar para as nossas vidas e falar, mas Deus é injusto, eu sou tão bonzinho, tão boazinha, e como que acontece isso comigo? Meu Deus, eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, eu sou tão ótimo, e acontece isso comigo. Isso é justiça própria. E ela faz parte de uma das raízes da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, de fato, você é bonzinho, você pratica o bem, você às vezes é uma pessoa que pratica os princípios da palavra de Deus, mas isso não quer dizer que você e eu estejamos ligados na videira verdadeira, porque ainda existe autoexaltação na nossa vida. Você entende? Uma coisa é sermos totalmente dependentes da videira verdadeira. Outra coisa é nós andarmos na nossa bondade própria, que faz parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o apóstolo falou aquela vez a respeito de cortar as folhas da videira da casa dele, ele estava falando exatamente disso. Daquilo que produzimos e são só folhas. Ela serve para deixar a árvore enfeitada, mas não tem fruto, porque ela não está linkada na videira verdadeira. Ela estava linkada no nosso eu, religioso, soberbo, porque ainda queremos a glória. Então, que o Senhor destrua essa autojustiça. E existe uma outra manifestação da autojustiça que é a competência. Porque nós falamos, eu não mereço isso porque eu sou tão competente. Eu sei fazer. Tudo sai perfeito quando eu ponho a mão. Essa é uma jurisdição do orgulho e também faz parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos, amados, estar atentos com aquilo que produzimos com as nossas mãos pequenas e totalmente mortas diante de Deus. A palavra de Deus diz que as nossas justiças, as nossas obras de justiça são trapos de imundícia. Panos de menstruação, seria o português bem claro. Panos de menstruação. E para que serve o pano de menstruação? O pano de menstruação, ele não é um aborto, mas é uma possibilidade. Não é? Há um sangue, é um derramar de sangue, é um sangue morto. E sabe que Deus está falando? Não pode apresentar diante de mim sangue morto. Eu gosto de sangue vivo, o sangue do meu filho, que carrega a minha vida. A mesma essência precisa estar nas tuas mãos. Não dá para nós nos apresentarmos diante de Deus com o sangue das nossas obras. Precisamos apresentar diante de Deus com o sangue de Jesus Cristo. Aí as obras serão aquelas lá de Efésios. As obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nela desde antes da fundação do mundo. Há uma obra preparada para nós, sim.
Deus, ele quer que nós estabeleçamos os princípios justos da palavra de Deus. Conforme o apóstolo está falando lá no Despertar da Meia-Noite, ele tem falado a respeito que o povo de Deus precisa produzir justiça. Se nós somos justos, nós produzimos justiça. A palavra de Deus diz isso. O justo continue produzindo justiça e o ímpio continue produzindo injustiça, impiedade. Então, amados, Deus, ele quer falar conosco. Nós precisamos tirar de nós, sabe? Amados, Deus teve que falar comigo a respeito da minha própria autojustiça. Uma vez eu falei para Deus, o Senhor falando da minha autojustiça, e eu não conseguia detectar onde estava a minha autojustiça. Aí Deus veio e falou para mim, sabe qual é a sua autojustiça? Você quer que seu esposo reconheça que você é boazinha, que você é uma boa pessoa. Você quer falar que eu não entendi se você bateu ou não. Então, eu não consegui entender aquilo como autojustiça. O Senhor falou, você busca o reconhecimento do seu esposo. Você quer que ele pelo menos reconheça que você fez coisas boas para ele. Então você precisa abrir mão disso, porque isso é autojustiça. Porque quem faz você produzir essa bondade com a qual você o trata, essa misericórdia, como ele mesmo dizia, eu chamo meu esposo de riqueza, não é? E ele falava assim, a minha esposa me chamava de riqueza mesmo, eu sendo uma miséria, não é? E então, verdadeiramente, amados, havia e era um poder sobrenatural que Deus me dava. Não fazia parte da minha obra de justiça, da minha justiça própria. Era algo que Deus estava me dando pelo Espírito de Deus. Então, eu queria me arrogar disso diante do Senhor. Senhor, meu esposo não vê que eu sou boazinha para ele. Aí o Senhor veio e falou, filha, eu vi. Você pode dizer, por amor no seu coração, e falar para Deus, o Senhor viu. Fale para Deus agora. Senhor viu. O Senhor viu. E isso precisa nos bastar. E nós temos que abrir mão da nossa bondade e da nossa auto-justiça, nossa competência, das nossas obras, porque não são nossas. Se você faz boas obras, querido, elas não são nossas. Se elas forem tuas, você está linkado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? E o Senhor veio e falou muito comigo. Eu fui lá, me derramei ali, naquele lugar que eu gosto de me derramar. Falei para Deus, pode levar, eu deixo ir. Pode levar, eu deixo ir. E foi uma coisa impressionante que aconteceu. Sabe o que aconteceu, amado? Aquele dia, às 2 horas da tarde, eu não estou falando que vai acontecer tão rápido assim na sua vida, meio tempo é do Senhor, mas aconteceu. Meu esposo veio e falou para mim, Deus me deu uma palavra ali em Naamã, e no qual ele falou que havia uma escravinha lá que deu uma palavra para ele, e aquela palavra libertou a vida dele, ele entrou num ambiente de humildade, teve guerra sim, mas ele entrou num ambiente de humildade, e foi por causa daquela escravinha. E aí ele virou para mim e me disse, aquela escrava é você. E aí houve o reconhecimento, porque o Senhor me deu graça para entregar. O que é graça? Graça é poder de fazermos aquilo que não teríamos condições de fazer. Entenda isso. Deus não está falando para você ir sozinha para essa batalha, sozinho para essa batalha. Deus está falando, dependa de mim. Tem memórias doloridas? Vá comigo. Não vá sozinha. Peça minha graça e deixe que eu leve essa raiz de amargura. E aí, amados, nós precisamos fundamentar a nossa autojustiça na cruz do Calvário. Seja ela a competência ou a bondade. A palavra de Deus diz assim, amados, entendo e aceito que o pecado dos que me machucaram estão castigados em Jesus. Onde estão os pecados daqueles que te castigam, que te machucou, que te machucaram? Onde estão os pecados desse? Estão no ar, sem nenhuma sentença, ou eles foram castigados em Jesus Cristo? Pense na sua própria vida agora. Onde estão os meus pecados? Eles não estão castigados em Jesus? Eles não estão lá na cruz do Calvário? E por que quero agora executar um tipo de vingança? Pode ser até uma vingança branca, não é? Às vezes não é aquela vingança violência de querer que a pessoa morra, mas às vezes é aquela vingança do silêncio, é aquela vingança da indiferença, não é? Que é uma vingança tão terrível quanto qualquer morte que nós possamos impetrar aquela pessoa que está ao nosso lado. Então, amados, o Senhor está falando: onde estão os teus pecados? Não estão em mim? Por que você quer que o pecado do teu esposo, do teu pai, da tua mãe, do teu filho estejam vagando por aí como se não houvesse um lugar para você depositar os pecados deles? É disso que Deus está falando. Quando a justiça própria ela é descortinada como uma cabeça feia de Satanás dentro de nós, como algo que nós precisamos esmagar pela palavra de Deus, nós entendemos, amados, que o pecado dos nossos amados estão lá em Cristo Jesus. Jesus já pagou o preço por eles.
Ah, mas eles não reconheceram ainda. Eles continuam pecadores. Eles não têm esse entendimento. Sim, mas entregue a sua justiça. Deixe Deus falar com ele, porque às vezes a tua justiça própria de querer paga-me o que deves, paga-me o que deves, está impedindo. Lembra que nós os colocamos em cadeias? Às vezes a voz de Deus não os pode alcançar, mas porque nós os colocamos na cadeia da justiça própria. E o Senhor está falando: libere, deixe ir, tire a mão da justiça. Eu já executei justiça lá no meu filho. Eles não entraram ainda nessa dimensão. Eles não entraram ainda neste lugar. Mas eu estou trabalhando. Entrega. Dá nas minhas mãos. Eu sei como fazer. E aí nós vamos saindo dos lugares de raiz de amargura. Nós vamos saindo dos lugares onde as nossas memórias estão tão feridas, amados, porque, como eu disse, a nossa alma ela tem muitos desdobramentos. E cada fundamento da prata, como eu disse de Deuteronômio 7, cada fundamento de prata precisa ser removido pela palavra de Deus. E o que é o ouro, amados, é uma coisa muito preciosa que às vezes nós estamos agarradinhos assim. Que era o que eu estava falando para Deus. Ele não reconhece, eu sou boazinha para ele. Aí Deus falou para mim: essa é uma glória minha. Se ficar nas suas mãos, a glória é sua. Você vai ter que decidir qual glória você quer. E aí eu falei: tudo bem, pode levar. Foi fácil? Não. Mas a paternidade do meu pai estava ali comigo. O Abba, o paizinho. Eu entrei pelo suor de Jesus Cristo. Eu não queria, mas eu entrei pelo suor de Jesus Cristo. Ele venceu, Jesus venceu a vontade do homem, suando as gotas de sangue ali por nós. Quando ele falou: seja feita a tua vontade e não a minha. Não foi fácil, eu queria ficar com a minha autojustiça. Mas o Espírito do Abba, do Pai, veio até mim. O Espírito do Cristo. Existe o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo me envolveu e a vontade de Deus se cumpriu em mim. E ele levou aquilo. E depois eu vi o fruto. É disso que Deus está falando. Quer sair da casa do verdugo? Entregue. Tire as pessoas do lugar de sepultura. Tire as pessoas do enforcá-la. Enforcando, sufocando. Às vezes nós estamos sufocando. Sim, querida, libere. Libere. Filho, marido, filha, libere o patrão, o pai, a mãe, libere. Em nome de Jesus, libere. Coloque na presença de Deus. A vida deles fala: Senhor, eu preciso liberar, porque eu penso que eu sou muito boazinha. E Deus está falando: mas filho, eu perdoei você de uma dívida impagável, você não pode pagar os tostões que eles estão devendo para vocês? Amém, irmã Sinei, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá com Deus. Então, amados, é disso que nós estamos falando hoje. Amados, havia 3 homens, e em nome de Jesus, o Senhor vai me dar graça, que foram diante de Jó para apresentar para ele algo para Jó sair daquele lugar de cativeiro. E eles não conseguiram. Jó estava firmado na justiça própria. Se você pegar ali o discurso de Eliú, você vai ver o Senhor descortinando o coração de Jó através de um homem chamado Eliú. O Senhor chegou ali e falou através de Eliú, falou: Jó, você é mais justo do que Deus, então? Eliú trouxe um rasgar e preparou todo um caminho para o Espírito Santo de Deus tirar Jó daquele lugar de autojustiça, de justiça própria, de achar que era bonzinho na força do seu braço. Jó não sabia quem era a fonte. Você quer trazer aquela palavra a respeito do que Jó não sabia quem era a fonte da bondade dele para nós? Lembra? Você pode trazer para a gente? É quando Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Só que acontece que o que Jó manifestava para que Deus pudesse insultar Satanás contra Jó, ele não podia ter uma intimidade ou um relacionamento raso com Deus. Sim, Deus não seria irresponsável de liberar o adversário com tanta força para destruir tanto a vida de Jó, se Jó já não andasse com Deus. sim, Só que na cabeça de Jó, ele conhecia de ouvir falar. sim, Porque na cabeça de Jó, o que ele fazia era na força do braço dele. Eu faço isso. sim, Eu produzo isso. E Deus precisava, então, quebrar Jó para que Jó entendesse, cara, o que você manifesta já é através de mim. Você não consegue enxergar. Tem uma casca dentro de você de religiosidade, algo que está te prendendo, que faz você entender que você faz tudo isso só de ouvir falar de mim, mas você faz tudo isso porque você anda comigo. Já está liberado sobre você uma unção tão grande que eu te capacito a fazer isso. Então precisava ser descortinado isso aos olhos de Jó para que ele entendesse quem realmente ele era diante do Senhor.
Porque eu falei, Senhor, o Senhor não seria irresponsável de liberar o adversário para destruir a família inteira, para destruir os bens, para destruir a saúde, se esse homem não andasse com o Senhor? E aí foi o que Deus falou comigo. Ele já andava comigo, mas ele não sabia. E eu precisava mostrar para ele de alguma forma. Então, ali, quando o adversário vem falar assim, mas também, do jeito que o senhor trata ele tem de tudo, tudo que ele faz dá certo, o que ele compra tá na mão dele, sobe, ele vende mais caro, o que ele vende hoje caro, amanhã abaixa. Os filhos dele têm saúde, ele tem saúde, o relacionamento dele é bom, ele tem um monte de amigos, ele tem dinheiro, é o homem mais rico. Assim é fácil. Mas deixa ele sem essas coisas para ver se ele não blasfema na tua cara, na tua face. Então Deus fala: pode tirar, eu sei quem ele é. Pode tocar nele, eu conheço a essência dele. Pode tocar em todas essas coisas, só não mata ele. Eu conheço, eu sei quem ele é, ele anda comigo. Então Deus sabia quem ele era, mas ele precisava gerar algo para que Jó soubesse quem Deus era nele. E é isso que nós precisamos arrancar, essa capa de que somos alguma coisa. Eu manifesto isso. Eu ouvi Deus falar, olha que eu já consigo produzir, olha as minhas grandes obras. Deus vai nos quebrar para falar, cara, você não produz nada se não for da minha presença. Se você não andar comigo, sou eu que faço através de você. Amém? Então, amados, então essa é uma palavra muito firme para autojustiça, para aquilo que nós carregamos dentro de nós e ela segura as pessoas presas dentro do nosso coração. A casa dos verdugos precisa ser destruída hoje. Em nome de Jesus, e nós vamos ter que decidir sair desses lugares. Então, amados, aqui, as duas faces da restauração de Jó e do credor incompassivo são passagens extremamente semelhantes, não é? E então, primeira coisa, Jó precisava descobrir que ele não era a fonte da sua bondade, da sua retidão, da sua competência. Deus era a fonte. Então, querido, querida, hoje, você e eu precisamos vomitar verdadeiramente a nossa autojustiça, vomitar as obras das nossas mãos e nos rebelarmos contra a árvore do conhecimento do bem e do mal. E falarmos para Deus: Deus, eu não quero estar ligada a esta árvore. Existem boas obras que o Senhor tem para mim, mas foi o Senhor que preparou para mim e eu preciso andar nela. Eu preciso andar no caminho. Não é o meu caminho, é o teu caminho. Então, isso é uma das coisas que nós vamos fazer já já. E ele deveria perdoar quem reafirmava aos olhos dele a maldade de Deus em relação a Jó, que foram os amigos de Jó. Jó, ele foi bombardeado ao extremo, mas sim. Por quê? Porque Deus sabia que dentro dele havia algo para ser arrancado. Lembra quando nós escrevemos aqui, a dor, ela tem uma mentira e ela tem uma verdade? Havia uma mentira dentro do coração de Jó, que era a falta de ter conhecimento, quem era a fonte de tudo aquilo que ele produzia. Então havia uma mentira em Jó. E através da dor, lembra quando nós falamos o que é um verdugo? O que é ir para a casa do verdugo? Lembra quando falamos que o carcereiro é aquele que tira, através de tortura, verdades maravilhosas de dentro do nosso coração? Então, hoje, nós precisamos entender, amados, que a nossa justiça própria, nosso orgulho, nossa ausência de perdão, a nossa inclemência, a nossa maldade, aquilo que está dentro do nosso coração, o Senhor precisa arrancar e depois ele falar: agora eu vou curar a sua memória ferida. Eu vou curar. Há um sangue que foi derramado por conta das tuas dores. Você passou, às vezes, até derramamento de sangue mesmo. Alguém veio e te feriu tão profundamente, machucou tão profundamente, usou instrumentos contra você e houve um sangue que foi derramado. Então, esta palavra vai te ajudar a sair desse lugar e a tua memória será sarada e o teu perdão será completo, como foi o perdão de Deus para todos os resquícios e lugares terríveis da nossa alma. Em nome de Jesus. E aí, amados, esses três homens, eles faziam o quê? Primeira coisa, olha o nome de Elifaz. Deus é ouro reluzente. Quando ele chegou para Jó, esse homem, na própria identidade dele, ele tinha o poder de apresentar a glória de Deus para Jó. E ele não fez isso, antes ele só condenou Jó. Ele tinha esse poder, mas ele estava sobreposto por Satanás. As pessoas que rodearam Jó, naquele momento da sua dor, as 4 pessoas que restaram, a esposa, Elifaz, Beldade e Zofar. Eles rodearam Jó e eles estavam sobrepostos naquela personalidade para matar Jó, antes de Jó poder declarar o que ele declarou diante de Deus, porque Deus mandou Jó interceder pelos seus inimigos. E Deus, conforme Jó foi falando aquilo que os inimigos, os amigos dele, entre aspas, falavam a respeito de Deus, e Jó foi denunciando tudo ao contrário. E ele pôde, na verdade, declarar o que Satanás não podia ouvir. Sabe o quê? Que Deus era bom, Deus era justo, Deus era compassivo, que Deus era misericordioso, que Deus tinha uma glória assim
que Deus dizia assim, o amor que Jó recebera era um amor misturado, e que Deus tinha um amor puro, quer dizer beldade, beldade quer dizer amor misturado. Então, amados, Jó, ele começou a proclamar diante da face de Satanás, porque ele estava intercedendo. Deus que não fala que Jó estava orando, a palavra é diferente, intercessão. Jó estava se colocando no lugar dos amigos deles ali, e intercedendo, e falando exatamente aquilo que aqueles homens falaram de errado da parte de Deus. Jó pôde arrancar aquilo do reino do Espírito, e Deus falou para Jó: vai com Deus, minha linda, em nome de Jesus. Depois você termina e faça a sua oração de renúncia em nome de Jesus, amém? Então, queridos, Deus estava falando, Jó, estava falando, Satanás, você está vendo agora o coração do meu filho? Você está vendo como ele está se manifestando diante de você? Você está vendo como ele está revogando os decretos que você havia levantado pessoas para falar contra ele, contra a minha pessoa? E depois, Zofar, quer dizer pardal. E que é que Deus fala? Ele fala dos pardais lá nas bem-aventuranças, que os pardais são cuidados por Deus. E esse menino, esse Zofar, ele poderia ter falado: olha, ô Jó, Deus, ele vai cuidar de você, fique tranquilo. Então não havia consolo, não havia edificação, não havia exortação da parte desses homens para Jó. Só havia uma palavra profética maligna de condenação e acusação, tanto de Deus como para o próprio Jó. Então nós precisamos entender isso. E Deus está te chamando e me chamando hoje para deixar ir, para liberar aqueles que nos prenderam, para liberar aqueles que só trouxeram mais condenação, mais tribulação para nossas vidas, de alguma maneira nos feriram, até no derramar do sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, aqui a irmã está falando. Eu preciso, então eu posso dizer que perdoei, mas preciso curar minhas memórias que trazem sentimentos, sim. Seus sentimentos precisam ser restaurados. E o que é restauração? É trazer de volta aquilo que é original, no mesmo material, na mesma planta. Reforma é uma coisa, eu vou reformar um móvel. Então, amados, eu perdi muitas peças aqui no meu artesanato. E aí o que eu fazia? Eu fazia uma misturada. Às vezes tinha feito um artesanato de cimento. Só que como saiu o fundo, eu pegava um gesso, eu pegava um cimento branco, eu pegava alguma coisa, punha um pedacinho de madeira, um pedacinho de isopor para trazer o fundo novamente. E ali eu depois dava o acabamento e ficava tudo certo. Isso não é restauração. Restauração é eu pegar algo e transformar novamente com a planta certa, com o material igual ao que foi do começo. É disso que Deus está falando. Eu estou te restaurando. Eu estou colocando os elementos certos na tua alma agora, que são o amor que eu deixei, a paz que eu deixei, a alegria que eu deixei para vocês, a mansidão, o domínio. Eu deixei isso para vocês. Então, se vocês não dominam pensamentos, se vocês não dominam sentimentos, se eu e você não sabemos gerenciar aquilo que está dentro da nossa alma, amado, mas eu já perdoei. Sim, você perdoou, mas o teu perdão precisa ser completo. Não pode ter um hino da Ludmila Ferber que fala: perdão liberado sem mágoas me faz livre para adorar. O que são essas mágoas que ela disse naquele cântico tão maravilhoso? Ela está falando a respeito das feridas emocionais que ficaram. Porque perdoar não quer dizer que as feridas foram curadas. Perdão traz uma liberação, uma libertação. A cura traz outra manifestação de Deus para nós, nos traz liberdade. E é isso que nós precisamos. Precisamos ser curados. Então, hoje, nós vamos fazer um decreto aqui. Nós vamos pedir para Deus Ele vir sobre nós e pegar a nossa vida e colocar sobre nós o manto de justiça dele. Amém? Em nome de Jesus. O apóstolo tem ensinado a gente a jogar as coisas para cima. E por que ele tem falado isso? Porque as pessoas às vezes não têm estrutura para ouvir aquilo que você está falando. Então, de repente, se eu for abrir um problema meu para uma ovelha aqui na igreja, então o apóstolo tem ensinado, cara, não faça isso, joga para cima, vem conversar Sim. comigo, Aleluia. porque não vai dar certo isso daí. Então, o que eu estava pensando hoje, agora, né? Toma muito cuidado com quem você fala dos seus problemas mais íntimos. Porque nessa fala aqui da pastora, quando ela fala da minha vida, daquilo que ela passou, das decepções, das perseguições, das mágoas, de tudo que eu produzi na vida dela, Sim, facilmente, até hoje, você pode ser contaminada e tomar partido. E sim, falar, rapaz, o que que esse barbudo desgranhento fez? Olha que mulher bonitinha, gente boa. E você vai tomar partido. E é, você vai pegar um ranço, às vezes, da minha vida, mesmo eu estando agora no outro patamar, numa outra forma, por quê? Porque você toma partido. Aquilo te contamina. sim, Então, de Adriana. repente, você pega e fala assim:
Você abre todo o seu relacionamento, tudo que seu marido está fazendo, que a sua esposa está fazendo, que seu patrão está fazendo, que aquilo está fazendo, para qualquer um. É, Porque você precisa tanto falar, que aí você fala para a mãe, fala para o pai, fala para a tia, fala para a irmã, fala para a avó, fala para a empregada da sua casa, fala para todo mundo. E é, a pessoa conhece a outra, às vezes convive com a outra, ele vai criando um ranço, criando um ranço, criando sim, um ranço. Depois as coisas se resolvem para você com aquela pessoa e a outra ficou lá toda contaminada, toda sim. arrebentada, toda moída. E de repente ela vai ter que ter um maior trabalho se ela tiver estrutura para se reestruturar. É De verdade, Jesus. repente, a sua mãe nunca mais vai engolir o seu esposo ou a sua esposa como sogra, porque ela olha e tem aquela marca, ela não tem a mínima estrutura para se limpar disso. É verdade. Mesmo tendo um novo genro hoje, uma nova nora, ele olha, ela olha e fala, cara, esse cara, essa mulher Sim, judiou muito do meu filho, que é filho. é, Já é complicado, né? Filho é filho. sim, Ah, quando casa, a nora se torna um, é filho, tá, beleza. Nós entendemos isso, mas para isso se tornar uma realidade, tem uma distância enorme, que sim, filho é filho. Para a gente não tomar partido, eu tenho um filho casado. Para não tomar partido, você tem que vigiar demais. sim, Você tem que ficar num nível de vigilância absurdo, que qualquer coisa que possa acontecer, você tem que ficar neutro, eu deixo neutro. Eu dou uma orientação quando eu sou procurado, que eu também não fico me metendo em nada. sim, Casou, tem 30 anos, ele vai falar, filho, você precisa, o pai está aqui. Mas eu sim, não fico me metendo, perguntando, sabendo. O que eu sei sim, é o que eles falam. sim, Mas eu não posso tomar partido. Então não contamine quem está do seu lado com as suas dores e feridas. Joga para cima. é, Procura seu pastor, procura seu apóstolo, procura alguém de fora, procura as nossas vidas, joga para cima. E sim, deixa, se você precisa desabafar, beleza, a gente está aqui para te ouvir. O apóstolo está lá para nos ouvir e para nos responder, sim. ainda que em 8 segundos, mas ele responde. Vai dar tudo certo, irmão, fica na paz. Responda, responde. Então, Responde. calma, uns 2, 3 dias o áudio chega, 8 segundinhos, e o homem tem uma unção tremenda. É Demora rápido. 3 dias para responder, responde em 8 segundos e resolve o problema. Isso aí é Deus demais, glória a Deus. Ai, meu Deus. Então joga para cima o negócio. Amém? Em Sim, nome de amém. Jesus. Amados, passemos por uma situação onde eu falei assim do meu esposo, mas muito pouco. E nós tivemos problemas sérios com isso. Perdemos algumas pessoas preciosas por conta disso. Amém? Então, amados, precisamos ter muita sabedoria ao lidarmos com os problemas da nossa alma. Vamos para a renúncia agora. Em nome de Jesus, sim, a unção dos 8 segundos. É forte. Graças a Deus, glória a Deus, não é? Deus precisa dar rapidez mesmo para o filho do Deus Altíssimo, porque senão ele não vai dar conta, viu, amados? Eu estou percebendo como para dar conta de tudo, precisamos pôr umas rodinhas nos pés, não é? E o Senhor tem nos dado graça para isso e tem dado graça para ele, amém? Então, amados, vamos lá. Vamos pedir para Deus agora. Você vai falar com Deus a respeito da sua autojustiça. Esse é o primeiro lugar de libertação. E depois nós vamos passar para a cura das feridas, em nome de Jesus. Quem fez, quem tirou, conseguiu tirar xerox, está com a sua pauta, aí vamos fazer juntas, amém? Em Viu? nome de Pelo, Jesus. pelo horário não é melhor fazer isso amanhã, não? É verdade, amados. É, agora já são 9h14. Não é? Então eu creio que é melhor nós deixarmos para amanhã. Amém? Em nome de Jesus. Então aproveite mais esse dia para se preparar, para buscar a face do Deus vivo. Amém? Em nome de Jesus, vá se preparando. Você tem material, você tem, oh meu Deus, graças a Deus, tanta. Amado, chega a emocionar a gente dos recursos que Deus nos dá, como Ele nos entende, não é? Então, em nome de Jesus, vamos deixar para amanhã. Gaste tempo com Deus, com essa ministração, com esta palavra. Vai falando com o Pai, amém? Em nome de Jesus, e Deus vai dar bom para nós. Ele é bom, Ele é muito bom. Em nome de Jesus, amém? Então, vamos orar, Senhora. Em nome de Jesus, amanhã voltaremos e faremos esta ministração. Em nome de Jesus, graças a Deus. Teremos aí 24 horas para gerarmos isso. Sim, graças a Deus. Nós temos muitas experiências negativas na parte de cura, de libertação, porque aquilo não é gerado, aquilo é feito no automático, aquilo é Sim. feito naquela empolgação, naquela alma. Você escuta uma palavra, de repente vem uma ficha na sua mão, você preenche um monte de coisa e coloca lá, e daqui a pouco tem alguém orando por você, e você sai todo empolgado, pensando que deu certo, e É, daqui a pouco
você está na mesma situação. Por quê? Porque não dá tempo. Você nem está concentrado naquilo, você ouviu aquele negócio, ficou aquele turbilhão de informação na sua cabeça, mas não teve arrependimento, não teve fé, não teve dependência, não teve humildade, não teve nada. É, E Jesus. aí depois a gente fala assim, esse negócio de cura e libertação, de orar, isso aí não funciona. Funciona, Sim, claro que funciona. Só que tem que ter, existem alguns pilares para a libertação que são indispensáveis, que é humildade, fé e arrependimento. sim. Então, nós temos que realmente falar, Senhor, eu estou nessa situação. É o primeiro ponto. Reconhecermos aonde nós estamos. Eu estou aqui, eu estou precisando disso. Eu tenho uma autojustiça muito forte. É, Eu Jesus. me acho muito bom. Eu me acho superior aos outros. Eu acho que realmente eu resolvo o problema. E quem está do meu lado é um monte de incompetente que não serve para nada. É isso que eu Sim, penso mesmo. sim. Ou eu sou muito bonzinho e tem só gente para me ferir. Então você vai colocar a tua autojustiça, aquilo que você pensa de verdade, com humildade, falar, Senhor, eu sou isso aqui, ó. Aí depois vai ter que ter fé para entender que Deus pode remover isso. Sim, E depois vai ter que ter arrependimento no nível que nós pecamos, na profundidade que nós pecamos, nós já temos falado sobre isso. É um pecado que nós colocamos sobre Jesus, tem a transgressão que nós traspassamos ele e tem a iniquidade que nós o moemos. E aí nós praticamos um monte de iniquidade, deixamos Jesus moído lá embaixo e nos arrependemos no máximo por algo que nós colocamos sobre ele. E é, aí Jesus. nós queremos ser libertos daquilo. E tem um monte de ilegalidade na mão do adversário. Sim, Fala, cara, você fez muito mais que isso. Foi muito mais profundo que você produziu. Então amanhã nós vamos ter essa oportunidade de hoje até amanhã para produzir um arrependimento no nível, lá à profundidade, sim, arrancando mesmo, para que sim. sejamos ministrados e libertos com eficiência. Amém, Em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, amados. Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, por esse estudo, por esse ensino, por essa demonstração de amor para com as nossas vidas, Sim, na qual o Senhor quer nos levar a novos lugares. sim, Temos ansiado por novos lugares no espírito, na nossa alma. Precisamos realmente de um lugar de libertação, de refrigério, de descanso, de sossego. E precisamos sim, saber, ó Pai amado, que as práticas espirituais sim, praticadas da forma certa, sim, elas nos levarão a esses lugares de descanso. sim, Pai. Muitas vezes praticamos coisas que Sim, meu Deus. são certas, mas da forma errada. Sim, E Pai. precisamos praticar as coisas certas da forma Sim, certa Pai. para alcançarmos aquilo que almejamos e ficarmos livres da nossa alma, voltarmos a respirar de novo, tirar essa falta de ar, esse Sim, sufocamento que temos sim, passado é em verdade. muitas áreas. Parece que está sempre com Sim, queimadas ao nosso redor, aquela fumaça que vem uma irritação, uma sim, alergia sim, espiritual que nós não entendemos, mas é porque nós estamos debaixo ainda de uma atmosfera sim, daquilo que foi produzida sim, pelos nossos ancestrais, pelas nossas sim, próprias vidas, pelas circunstâncias, pelos medos, e precisamos mudar essa sim, atmosfera. Pai. Precisamos que esse ar seja renovado. Sim, E meu só Deus. o Senhor para fazer isso. Sim, Não Pai. temos essa capacidade, podemos nos Sim, arrepender de gerar o ar errado e clamarmos para que o Senhor libere uma nova atmosfera, um novo sim, oxigênio espiritual sim, para respirarmos livremente. sim, Pai. Então, em nome de Jesus, nos visite e até amanhã. Vai falando com as nossas vidas, Sim, meu Deus. trazendo realmente as raízes, Traz. trazendo as manipulações, Sim, trazendo aquilo que nós manipulamos, somos manipulados, sim, meu Deus. que nós sofremos e fazemos sofrer. Meu Vai Deus. trazendo as realidades, vai tirando as máscaras, Sim, as maquiagens, para sim, que nós nos vejamos realmente como nós somos. sim, Muitas vezes estamos maquiados, achamos que somos uma coisa que sim, nós não somos. Nos revela, sim, revela papai. o profundo de quem nós somos, para que Sim, até papai. amanhã nós tenhamos realmente colocado tudo na mesa, Sim, para que sejamos limpos e possamos sim, então regurgitar tudo isso sim, que nos papai. incomoda tanto, Sim, papai. que nos traz essa presença tão maligna, que Sim, nos traz essa manifestação de trevas, sim. onde buscamos desesperadamente pela luz, mas as Ah, trevas prevalecem. oh, meu Deus. Há poder no sangue de Jesus Cristo Sim, e nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. sim, Em papai. nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te Amém. abençoe. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Te Senhor. guarde. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Deus abençoe. Até amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada.